Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa OBComp Entrevista. Esta é a primeira edição da sessão que tem a proposta de conhecer a obra e a vida de pesquisadores e profissionais da comunicação pública. O Observatório da Comunicação Pública completou 7 anos neste ano e, para celebrar mais um ano de atividades, está ampliando o site com novos conteúdos como este. Para a primeira edição, vamos entrevistar a fundadora e mentora do OBComp, a professora Maria Helena Weber, a Milena. Milena é professora, pesquisadora, bolsista do CNPq, poetisa, intelectual, ativista, gestora pública, representante de área, uma mulher em luta permanente desde o início dos anos 70, seja como estudante, composições antiditadura militar durante o colegial e a faculdade de comunicação social na URGS, seja como professora e pesquisadora da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação do programa de pós-graduação em comunicação da URGS. Atuou ainda como coordenadora de área de ciências sociais aplicadas junto à CAPES e como gestora de comunicação no Ministério da Educação, na Prefeitura de Porto Alegre e na URGS, e ainda como vice-presidente da Compós, como diretora da Compolítica e membro do Conselho do INCT-DD. De sua trajetória e obra, composta por dezenas de artigos e livros, derivam um reconhecimento público e trânsito seguro e naturalmente controverso entre os campos da comunicação, do jornalismo e da política. Desde 2018, a professora pesquisadora cidadã está cada vez mais presente no debate público, nas redes sociais, na imprensa, em bancas e conferências, defendendo agora os temas sob ameaça: a comunicação pública, a universidade, a ciência, a democracia, a vida. Tudo isso e mais a literatura, deliciosos livros sobre a vida das mulheres e as mulheres da vida, que tive o prazer de ler nas tardes frias de Porto Alegre. Seja bem-vinda, Milena. Muito obrigada, Locatelli, e obrigada pela presença desses intelectuais amigos que muito me honram, e de quem está por detrás desse processo, Marlise, Muriel, Fiorenza, e agradeço muito a presença de todos, e é uma honra estar aqui. O OBComp Entrevista terá, além da mediação que hoje eu conduzo, entrevistadores convidados. Para esta primeira edição, temos a honra de receber 2 pesquisadores conhecidos e reconhecidos na área da comunicação e que acompanham de perto a trajetória da nossa entrevistada. Começo apresentando a professora Vera França, do programa de pós-graduação em comunicação da UFMG, fundadora e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade, o GRIS, da FAPIC, UFMG. Seja bem-vinda, Vera, e muito obrigado por estar aqui conosco nessa estreia. Obrigada, Locatelli. É um prazer e uma honra estar aqui nesse momento, no OBComp, e iniciando essas entrevistas exatamente com a minha querida amiga, com a Milena. Também conosco o pesquisador Wilson Gomes, professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea da mesma universidade. O Wilson também é coordenador do INCT e Democracia Digital, além de colunista em veículo jornalístico e ativo, muito ativo, né, nas redes sociais. Wilson, muito obrigado por estar aqui conosco. Salve Locatelli, salve Milena, salve Vera. Prazer estar aqui. Muito bem, nós temos a previsão para 2 ou 3 perguntas de cada entrevistador diretamente a Milena, né? O programa terá a duração aproximada de 60 minutos, mas como não é um debate eleitoral com regras rígidas, eu vou ajustando a mediação conforme avançarmos. De pronto, eu passo a palavra para a professora Vera França, que fará as primeiras perguntas. Por gentileza, Vera. Por gentileza, Vera, pode abrir seu microfone? Como eu falei, é um prazer e uma alegria estar aqui nessa conversa, né? Nessa oportunidade de conversar um pouquinho mais, trocar ideias com a minha amiga, né, uma amiga desde os anos 70. E eu conheço um pouco da vida da Milena, né? A gente tem vindo juntas desde 1970, mas acho que é interessante a gente, nessa conversa, né, para apresentar a Milena para mais gente,
começar do começo. E a primeira pergunta, Milena, eu queria que você nos falasse como é que você veio parar na comunicação. Né? Você sai de Caxias num momento que não foi fácil, né? Então você vem para Porto Alegre, e então por que comunicação? E também por que você foi para a área de publicidade e relações públicas, inclusive o seu caminho foi muito nesse caminho, né, de relações públicas, comunicação organizacional, assessoria. Então, com esse seu dinamismo, com essa sua veemência, com esse seu espírito de luta, talvez a gente pensasse o caminho dela vai ser o jornalismo, né? E não foi o jornalismo, né? Foi para outras áreas da comunicação que, digamos, é meio esquemático dizer isso, mas às vezes áreas menos combativas, né, no campo da comunicação. Né? Então, por que você foi? Por que você veio fazer comunicação? E por que você fez, sobretudo, relações públicas? Isso. Então, Vera, vamos lá, recomeçar o fio da história. Na verdade, então, em Caxias, né, eu sempre estive envolvida com grupos, né, de resistência, com o pessoal que era de juventude estudantil, de juventude universitária e da própria AP, enfim, aquele período todo pré-64, pré-68, como uma menina de ginásio, depois dos cursos secundários e tal. E eu sempre escrevi, né? Eu sempre era tida como alguém que escrevia bem. E esse escrever bem me levava, digamos, nós tínhamos um programa de rádio, eu escrevia o programa de rádio, tinha organização de textos, de debate no campo cultural, e eu que escrevia. Então, e com isso aí eu digo, eu quero fazer jornalismo. E naquela época saí de Caxias, uma família burguesa, para fazer. Eu era órfã, então, e para fazer esse curso significava. Era algo assim moralmente equivocado, né? A ideia, digamos, que naquele momento se tinha de uma menina que saísse para Porto Alegre era e foi bem complicado todo o processo. Quando na URGS, nessa época, se fazia vestibular, não era para jornalismo, se fazia para comunicação. E depois de 2 anos, você fazia uma opção. E nesses 2 anos, eu acabei trabalhando, inclusive tive estágio no estado de São Paulo, no jornal alternativo Pato Macho, e continuei trabalhando com texto. E aí, num momento de arrogância profissional, né, e bem combatente, continuava uma ativista, eu disse, eu quero conhecer o outro lado dessa tal de comunicação, e na hora da opção optei por esse curso que era 2, Relações Públicas e Propaganda, onde tinha algumas pessoas que eu também gostava muito, né? E foi isso. Acabei trabalhando. E, na verdade, todo esse meu trabalho do campo, tanto na publicidade, acabei me envolvendo com propaganda política, ideológica. Não tive muitos trabalhos, digamos, no campo de empresarial, como tal. E a área de relações públicas também acabou me ajudando em outras atividades, em coordenação da comunicação do MEC, depois na prefeitura, né, quando o PT foi assumindo esses lugares. E aí, quando eu fiz mestrado em sociologia, é uma área, então, que eu fui deixando de lado, na verdade, né? Foi quando eu me encontrei teoricamente, digamos assim. Foi um pouco por aí. Claro que depois isso me levou a ser professora, eu nunca pensei em ser professora, e o caminho foi indo. Quer perguntar, Wilson, ou eu continuo? Ele disse continua. Eu continuo. Pode continuar, Wilson, como quiser.
Bom, só continuando o fio da meada, né? Então, essa entrada da Milena na comunicação, mas dentro da comunicação, né, trabalhando com propaganda política, e esse trabalho que ela fez primeiro junto à Prefeitura de Porto Alegre, mas eu queria que você falasse do seu momento lá em Brasília com o Contasso. Né? Então, como é que é essa coisa de pertencer aos dois lados? Né? Nem sempre a academia combina, né, com a vida, com essa outra, com esse outro lugar aí, né, que é mais do que uma ativista política, é um trabalho, né, de construção interna aí da prática política institucional. Então, eu queria que você falasse um pouco desse momento, o que significou a sua formação para o seu trabalho lá com o Tasso, e o que significou essa experiência para a sua compreensão aí do nosso campo e para as suas pesquisas. Eu tive... esse foi um dos momentos que eu considero mais importantes assim, da minha vida profissional, né? Um dos, né? O primeiro que antecede a minha ida a Brasília tem a ver com o governo do Olívio do Tarso em Porto Alegre, na eleição de 90, e que vai inaugurar uma nova forma de ver comunicação, de fazer comunicação, e o grande articulador do ponto de vista político-comunicacional era o nosso querido Daniel Herz, né? Que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar em comunicação pública. E aí eu fui trabalhar na prefeitura, porque era preciso alguém que trabalhasse com relações públicas, por exemplo, que não fosse apenas organizadora de protocolos, né, cerimoniais e aquelas relações extremamente funcionais que muitas linhas ainda dentro de RP promovem. Então, essa foi uma boa experiência, mas eu continuei muito vinculada à faculdade, né? E eu dava aula e também trabalhava na prefeitura e era assim mesmo, né? Era desgastante, era maravilhoso. Quando eu fui a Brasília, a experiência foi outra, então a universidade, a URGS, me cedeu, digamos, eu como servidora federal, e aí eu tive a experiência não só de como funciona o poder e o susto de imaginar que tudo que se fazia era para milhões de pessoas. E essa foi uma experiência muito, muito excepcional, ou seja, todos os dias, eu estava no MEC, né? Todos os dias nós tínhamos eventos nacionais e, em alguns momentos, eventos internacionais. E a política adotada, não só ali pela SECOM, era de unidade daquele governo, né? E é um dos elementos, assim como na Prefeitura de Porto Alegre, que eu sempre atribuo a manutenção desses governos, do PT, tanto na Prefeitura em Porto Alegre, né, por 16 anos, quanto em Brasília, né, com a reeleição do Lula e 2 eleições de Dilma também, era exatamente essa estrutura de pensar a comunicação como de modo unitário, né? Ou seja, não havia projetos estrondosos para cada secretaria municipal ou para cada ministério. Havia, sim, mas havia uma costura entre todos que potencializavam, né? Então, o Ministério da Cultura ou da Saúde potencializava e havia uma análise, a mesma perspectiva, digamos, de ordem temática, vamos dizer, que segurava a comunicação de todos esses ministérios. E essa foi uma experiência muito importante, né? Ela foi tão importante que a própria... eu já escrevi bastante sobre isso, mas acho que ainda não escrevi tudo, né? Eu me sinto devedora dessa experiência. E aí você vê como, ao contrário do que se imaginava, como a universidade também ela estava próxima a essa discussão que acontecia no campo do poder, né? E uma das coisas mais interessantes que eu aprendi era a diferença dos jogos de poder entre a universidade e uma instituição, digamos, como um governo, né? No sentido que a disputa de poder que se vê
num órgão governamental, seja no ministério ou numa secretaria, ela é objetiva, quer dizer, é a ocupação do espaço do outro. E a disputa de poder de uma universidade, a gente vivencia isso de diferentes modos, é um jogo, digamos, que se dá no plano das vaidades, no plano desse capital que nós temos, que é o saber, né? Então, o tipo de disputa, né, ou as brigas, como vamos dizer assim, os embates, eles são bem mais subjetivos no campo da universidade e muito poderosos no campo dos governos, né, dessas estruturas. Então, pode ser que na época eu me sentisse um pouco ingênua de imaginar esse tipo de vivência. Nessa perspectiva que tu colocas, um outro elemento assim muito interessante era acompanhar um evento, por exemplo, por exemplo, em que se dava um evento que teve no Rio de Janeiro, em que se dava o diploma, né, de jovens e adultos, e poder olhar um evento que tinha assim centenas e centenas de pessoas e aquelas pessoas idosas recebendo seu diploma. Isso foi um evento que me marcou profundamente em Brasília. E o outro foi quando começou a se pensar em todo um processo de mudança, de reforma de universidade que abrangia indígenas, a discussão sobre cotas, a discussão, a briga com a mídia sobre a discussão de cotas e com muitas instituições, e a força, digamos, das organizações da sociedade em apoio a esses projetos. E, nesse sentido, uma das coisas também que eu nunca vou me esquecer foi um debate em São Paulo com lideranças indígenas sobre a tal da inclusão social, né? Isso abrangia, evidentemente, a discussão sobre a inclusão digital e tal. E aí o ministro, o secretário, todo mundo conversava muito, explicando como seria essa inclusão, esse nível de cidadania para esses indígenas que estavam ali com vários representantes, e um deles disse assim: mas nós não queremos essa inclusão. Isso gerou um debate, uma mudança na política pública, mas eu nunca vou me esquecer aquela palavra que era assim tão preciosa para todo o ideário daquele governo, daquelas políticas públicas. E aí tem um indígena, um chefe indígena assim, mas não é essa inclusão que nós queremos. É uma maravilha, né, gente? Eu aprendia todos os dias. Só seguindo o fio da meada, mas rapidinho já passo para o Wilson, é que duas coisas, que a sua fala aí me suscitaram duas coisas. Uma é que, se eu entendi bem, você fala que quando você chegou em Brasília, você se deparou com o trabalho da comunicação. Quer dizer, eu sei que a gente está vivendo, às vezes, até com algum embate, uma realidade, né, que cristalizou os nossos cursos, que foi a separação. Né? Quando nós entramos na universidade, entrava para a comunicação e depois se desdobrava. Agora são cursos separados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse encontro da comunicação. E a outra coisa, e aqui eu encerro e passo a palavra depois para a conversa, passar para o Wilson, você estava no centro do poder, né? Você estava ali nos bastidores dos homens do poder. E eu queria saber como é que uma mulher se sentiu nesse lugar que foi um núcleo bastante masculino, né? Progressista, bacana e tal, mas bastante masculino. Como é que uma mulher se sentiu ali? Eu sempre fui um pouco, me lembro em Caxias, adolescência, mesmo na universidade, eu sempre convivi com muitos homens, né? Sempre fiz parte dessa minoria, que hoje não é mais na universidade, mas era. E em Brasília havia essa característica, né? Mas haviam muitas mulheres que trabalhavam.
Então, por exemplo, no MEC, muitas jornalistas, muitas RPs, muitas secretárias que coordenavam, digamos, as secretarias do próprio Ministério, e foi um governo, digamos, que privilegiou, né, as mulheres. Uma Marina Silva, eu me lembro que a primeira vez que eu a ouvi falar era uma reunião e eu chorei, coisas desse tipo, tal o carisma dela e a força. Mas a discussão sempre era, quer dizer, sempre que nós, num projeto, nas reuniões semanais que nós tínhamos no Ministério, havia sempre a necessidade, era algo que acontecia, de ter um projeto, quer dizer, a nossa fala ela tinha que ser ratificada, né? A gente tinha que falar mais alto, talvez, era mais natural o discurso masculino, né? Mas havia sempre um respeito, né? E eu era principalmente eu era uma doutora, e sempre há nesses órgãos, quando nós chegamos, a gente chamava, no MEC havia os órfãos do Paulo Renato, havia os órfãos do Cristóvão, né, que tinha saído, tinha sido retirado com a entrada do Tarso. Então, lidar com essas pessoas significava ter que assumir um grau de autoridade, né, e de autoridade mesmo, certo? Às vezes até autoritarismo, para conseguir fazer aquela máquina funcionar. Eram mais de 100 pessoas ligadas só à Secretaria de Comunicação, e todas com muito trabalho, né? Então, essa dinâmica, digamos, das mulheres, eu acho que é sempre assim, só não é na universidade, né? Mas em todos os outros lugares, quer dizer, a gente tem que acabar falando mais alto. E eu sempre trabalhei em lugares estratégicos, assim, mais dominados por homens, então fui aprendendo a falar mais alto também. E consegui, né? Eu acho que quando eu cheguei ao MEC, eu tinha argumentos teóricos para o projeto de comunicação que se queria, e tinha argumentos da minha própria história, da minha própria experiência. Então, o meu capital ajudava, né, a criar uma respeitabilidade. Sobre a comunicação, gosto muito dessa pergunta, porque eu acho que aprendi em todos os lugares que eu trabalhei, inclusive quando eu implantei o sistema de comunicação da URGS, que as instituições precisam se comunicar de fato, né? Então, quando você restringe essa comunicação à publicidade, à propaganda ou à assessoria de imprensa, você estabelece um outro nível de relação que não é desta comunicação. E isso não retirar, digamos, retirar a dinâmica da comunicação, inclusive no ensino de graduação, que eu sou contra isso, eu acho uma tragédia. Essa retirada vai criar, digamos, outros nichos dentro das estruturas organizacionais, públicas ou privadas, né? Ou seja, toda essa dinâmica de relacionamento, da comunicação, das inter-relações que são necessárias, elas são reduzidas de modo pragmático, à campanha publicitária ou ao esquema de assessoria de imprensa, a notícia ou anúncio, né? A RP fica no meio aí também, tentando fazer essa costura. E, por outro lado, nos programas de pós-graduação, você tem a retomada da comunicação. Então, acho que hoje se vive um paradoxo bem complicado, assim. Essa retomada da comunicação relacionada ao mundo digital, relacionada à própria dinâmica política, às eleições, etc., né? A discussão não é tão específica como quer o mundo da graduação. Eu acho que isso a gente já estamos vendo, digamos, problemas em relação a isso, né?
isso só beneficia o mercado, ele não beneficia a produção de saberes, a produção de conhecimento. Esse ano, pela primeira vez nas minhas décadas de universidade, de pós-graduação, nós temos pouquíssimos alunos procurando o debate sobre comunicação e política. Isso tem a ver na URGS com a retirada dessa disciplina como disciplina que era obrigatória, passa a ser opcional há alguns anos atrás, quando começou essa reforma curricular, né? É só um exemplo assim que me diz respeito, claro, mas então eu acho que a ruptura da comunicação, a fragmentação, ela facilita muito a mesma fragmentação que é possibilitada pelo mundo digital, né? Eu acho que hoje todo o conhecimento, as informações são fragmentadas, a relação com o conhecimento é fragmentado e a formação é fragmentada. Então, acho que nós vivemos esse problema, né? Não estamos colaborando com o conhecimento, com os saberes. Claro que na pós-graduação isso é bastante diferente, mas por aí. Muito bem, Vera, obrigado. Wilson, em que ponto a Vera pode voltar. Em que ponto dessa trajetória você conheceu Milena? Você conheceu mais como pesquisadora, professora, o primeiro, ou como gestora? A Milena não é uma, são várias Milenas, né? Milena em 92, eu acho. Ao mesmo tempo, ela foi quando também é o primeiro encontro que eu participei da área. E conheci muita gente boa. Foi uma boa parte da área que eu conheço foi exatamente nesse mesmo encontro aí, um momento pré-compós, né? Antes do primeiro compós, 91, 92, eu não lembro mais. Portanto, já tem bastante tempo. Milena como pesquisadora eu conheci, né? Mas Milena que estava ainda se preparando para o doutorado. Embora já fosse doutora e nos ensinasse, ainda estava fazendo doutorado. Então, acompanhei o percurso de Milena no doutorado, né? Uma demora naquele tempo para terminar esse doutorado, uma embromação. Milena termina o doutorado, Milena no governo, Milena na organização, porque eu acho que isso é importante. Apareceu claramente, às vezes não aparece muito claramente para todo mundo, a Milena na gestão de ciência e tecnologia, né, sendo funções que são funções importantes. Se há hoje uma área de comunicação no Brasil, se há hoje uma Compós, se há hoje uma série de instituições que nós temos com política e tudo mais, é porque teve gente como Milena que marcou o lugar, deu ossatura, estrutura, vertebrou essa área institucionalmente. Nesse sentido, a formação de Milena em relações públicas dá a ela um olhar institucional que uma grande parte da área não tem. Né? Grande parte é muito ruim na lida com a institucionalidade e com instituições. E as pessoas que entendem, que sabem lidar com instituições são preciosas, até para quem quer fazer militância, porque constroem coisas, constroem espaços, garantem espaços para que as outras pessoas possam fazer, inclusive, outras coisas, inclusive só pesquisar, ou só militar, ou qualquer coisa desse tipo. Então, conheci Milena também nessa fase aí, né? Ela participava de coisas, né? Quando eu conheci, ela estava no CEBELA, depois conduzindo a URGS, depois a montagem do programa de pós-graduação da URGS, né? Eu conheci Milena em vários desses processos. Depois fizemos a Compós, depois na organização da área, na própria estruturação da área, então, vários momentos. E até no governo fez esse papel também, né? O reconhecimento institucional, do conhecimento da institucionalidade, do modo como instituições funcionam e tal, é uma coisa para a qual muita gente tem preguiça, ou não entende, ou não condiz com a sua própria personalidade e tal, e esse é um elemento importante em Milena. Né? Outra coisa é Milena na política, né? Também sempre conheci, assim, Milena com fontes, conexões e contatos e pessoas da política e que, em determinado momento, resolveu arregaçar a manga e ir lá e fazer também, né? Participar disso.
não teve o pudor de dizer não participo do governo, mas ir ao governo, né? De estar no governo, de governar. Eu acho isso também importante, né? Uma forma de, inclusive, valorizar instituições, né? Então foi aí que eu conheci Milena. Mas, assim, a minha pergunta para a Milena é uma pergunta a pior de todas as perguntas que se pode fazer a uma pessoa, mas eu acho que está dentro do espírito da coisa. E até já sugiro o título, assim, nesses títulos de bolero que Milena costuma dar às obras dela, que é que eu gostaria que Milena falasse dos mestres e amigos nos caminhos do pensamento. Eu não inventei o título agora, tá? Essa é a tradução do título da autobiografia intelectual de Gadamer em italiano. Em alemão é outra coisa, mas em italiano é esse. Mestres e amigos no caminho do pensamento. É um título de autobiografia intelectual. Então, no fundo, assim, é uma pergunta que eu faço, é uma provocação que eu faço à menina, mais do que uma pergunta. Isso é espaço para ela escrever alguma coisa, com fôlego, alentado, sobre os mestres, provavelmente os companheiros dos caminhos do pensamento dela, conforme o pensamento dela. Hoje é uma pesquisadora madura. Mas eu queria entender um pouco, assim, queria que talvez ajudar as outras pessoas que conhecem menos Milena a entender como ela se entende nisso. Isso eu teria curiosidade. Por exemplo, eu conheci Milena em parceria com Krista, apresentando um trabalho junto com Krista Berger, que certamente é uma pessoa importante no percurso intelectual de Milena como companheira, né? Eu conheci Milena como orientanda de Fausto Neto, então deve ter. Então é isso. Eu tenho curiosidades assim. Eu acho que imagino que os alunos de Milena e os admiradores de Milena teriam também curiosidade de entender, pelo menos em grandes linhas, assim, né? O que é que Milena acha que são os pontos fundamentais dos seus mestres e dos seus amigos na sua formação, no seu caminho intelectual. Perguntinha de nada, uma bobagemzinha. Então, eu acho que eu sou assim, quando eu vejo a trajetória do Wilson também, iremos entrevistá-lo em algum momento, eu percebo, assim, na própria Vera, um grande avanço, grandes evoluções, digamos, nas abordagens teóricas, né? Eu acho que eu sou um pouco conservadora, assim. Então, eu fui saindo, digamos, desses lugares, assim, onde, principalmente pela minha orientação via o Fausto, quando eu fiz o doutorado, mas eu já vinha da sociologia, né, onde eu tinha ali algumas referências que também me faziam repensar, né? Dessas pessoas próximas, fora assim, Arendt, Foucault, que eu ainda, o próprio Bourdieu, recentemente uma retomada com Deleuze, e essas misturas que eu faço de tango, né, Wilson? Eu tenho, assim, tanto a Vera como o Wilson são pessoas que acabam sendo os meus referenciais teóricos também, né? Eu acho que tanto o Wilson, na mesma esteira do João Esteves, nosso amigo português, que acaba desenvolvendo esses conceitos tão preciosos no campo da sociologia da comunicação, e o Wilson nessa perspectiva habermasiana, que vai dando elementos nessa tradução, né? Eu sempre digo que ele é o maior habermasiano brasileiro e, quiçá, de língua portuguesa, e isso permitiu, né, essa discussão que ele faz sobre a comunicação e democracia, foi permitindo fazer essa composição, essa estruturação da comunicação política, da comunicação pública, que inicialmente, digamos, ela vai estar muito vinculada a uma função pragmática do que seria a comunicação governamental na democracia. E essa abordagem habermasiana e do Wilson e da própria Hannah Arendt, essa vinculação entre o público, a vinculação e a desvinculação entre o público e o privado no campo da comunicação,
nos levou a essa discussão toda e com avanços do núcleo de comunicação pública e política, né? Então, a comunicação pública, que era um modo pragmático lá trazido pelo Daniel Herz, como é que nós vamos transformar o sistema de comunicação da Prefeitura de Porto Alegre em comunicação pública, né? No sentido primeiro, para mim, ela foi se transformando. E aí, com a Crista, né, e com o Caparelli também, são pessoas com as quais eu fui trabalhando não só teoricamente, assim, as teorias da comunicação, mas que me levaram a uma discussão com o jornalismo também, né? E então, tanto Caparelli, o Fausto me leva para o discurso, o Márcio Tavares do Amaral me leva para uma discussão teórica que tem a ver com a filosofia, e é isso. O Braga me leva para uma discussão que eu gosto muito de fazer do ponto de vista metodológico. Então, eu digo assim que eu sou um pouco restrita, um pouco conservadora nessas minhas abordagens, né? É claro que todas as teses e dissertações que eu fui orientando, esses alunos me fizeram aprender, né? Recentemente, os 2 termos novos que foram abrindo, que estão abrindo uma discussão muito importante, eu acho, no campo da comunicação política, que é a ideia de uma comunicação cínica associada às organizações, trabalhada pela Fiorenza Carnielli, e a ideia de uma memória comunicacional desprezada, trabalhada pela Ana Javes. Então, alguns alunos acabam sendo também a referência, né? Eu não sei se eu te respondi, mas é um pouco por aí, assim. E, claro, tem muita gente que faz parte de uma militância no campo da comunicação, como a Maria Nazaré Ferreira, por exemplo, né? Pessoas que começaram conosco nesse trabalho, né? E a minha entrada nas instituições é interessante, por exemplo, que quando, para tomar esse gancho do Wilson, a ideia da militância relacionada à institucionalidade localizada no campo da comunicação, do ensino da comunicação. O grupo que começou a fazer a discussão sobre a existência, a fundação da Compós, por exemplo, lá em Minas, né, Vera? Por exemplo, eu participava desse grupo, mas a URGS não tinha um programa de comunicação. E quando ela funda um programa de comunicação, eu nem podia participar dele, porque eu nem era doutora. Eu sempre estava demorando para defender, eu nunca consegui colocar a minha formação como mestre em sociologia e doutora em comunicação, nunca consegui colocar antes desses apelos que a militância me fazia, né? Então, o meu tempo de prefeitura de Porto Alegre, depois para retomar isso, então, são esses aspectos por aí. E, claro, para terminar, quando o Wilson monta o INCT-DD, eu que dizia, nunca vou trabalhar com esse mundo digital, essas coisas, pessoas agora apaixonadas, né, por esse campo, pela televisão, e acaba que esse processo, né, essa mistura, embora esse pessoal do INCT não goste muito de comunicação pública, é uma coisa um pouco... é um pouco menor, digamos, pela grandiosidade que se acha que tem hoje a ideia da democracia digital, da comunicação política no mundo digital. Mas, de qualquer maneira, isso aí foi abrindo um espaço muito grande para as teses, dissertações e para pesquisas, né? Ou seja, é praticamente impossível hoje nós trabalharmos com o campo da comunicação e política sem introduzir, né? Sem qualificar nesse plano do digital. Então, o Wilson é aí acabou sendo daquele menino que era, né, em comparação a mim, ele era um menino, depois também virou meu mestre, isso é muito bonito.
Note que eu sou a única pessoa de cabelos brancos nessa entrevista, então, por favor, levem isso em consideração, tá? Milena, eu achei ótimo o modo que você apresentou, assim, imagino que você, apanhada de surpresa, obviamente teria outras pessoas aí que nós conhecemos e certamente passaram, tiveram importância na sua vida, né? Sei lá, só pensando assim, Muniz Sodré era um cara que ia bastante numa determinada geração, por exemplo, não é? E que foi muito importante aí. Tá. Bom, mas é isso, mas eu insisto justamente nesse aspecto. Eu acho que é aquilo que é diferente de Milena com relação a nós todos da área de comunicação, a singularidade de Milena, se me perguntaram o que é, além de dar títulos de tango aos artigos, Milena tem essa outra singularidade que é a compreensão da instituição. Ela não é uma pessoa anti-institucional. Há um ethos na área de comunicação meio anti-institucional. Isso é fato. Assim como tem também na ciência política, embora tenha também os institucionalistas. Mas saber como é que funcionam as instituições e o lugar das instituições, isso é a diferença. Eu acho que isso vem da... Eu só consigo imaginar que vem da própria pessoa, mas também vem das relações públicas como área. É também uma área assim que pessoas de comunicação não vem daí as grandes teorias, mas vem daí um grande, na minha opinião, um grande posicionamento, uma grande atitude intelectual, que é importantíssimo, porque sem as instituições nós estamos roubados, né? E aí, respondendo um pouco a sua provocação sobre o digital, eu acho que o que acontece no mundo digital é um pouco a dissolução das várias... Aí eu queria ter um comentário seu sobre isso, né? Você já fez um comentário nessa direção, quando faz uma crítica aí a esse ciclo novo da comunicação, que eu também tenho grandes problemas com ele, e acho que isso é um grande problema da pós-graduação em comunicação, que a gente tem uma grande capacidade científica, mas institucionalmente quem manda no currículo é gente que não tem uma grande capacidade científica, são os donos da área, e que, portanto, fazem um currículo à sua altura. Não é uma altura lá muito elevada em termos de compreensão da complexidade do mundo, de para onde a área aponta, etc. Eu tenho a impressão que fazem um currículo para o passado. Né? O currículo chega sempre no retrovisor, corresponde a um universo, eu nem faço dizer que isso beneficia o mercado. Não há mercado para esse projeto de currículo que está aqui. O mercado aponta em outra direção. E aí eu acho que tem essa coisa que é importante, eu queria o comentário de Milena, que eu acho que, assim, o mais característico daquilo que aponta para o futuro é ter habilidades novas, mas de alguma maneira desfaz a diferença entre as habilitações. Por exemplo, a comunicação estratégica é importante, ok? Na comunicação estratégica entra o jornalismo, entra a publicidade, entra as relações públicas, etc. Tem toda a gente trabalhando nisso. Mas não necessariamente vai ser o jornalista, o relações públicas, o publicitário. O sujeito tem que ser capaz de fazer comunicação estratégica. Essa comunicação estratégica pode ser institucional, aliás, deve ser institucional. As instituições precisam sobreviver nesse mundo da comunicação estratégica. Eu acho que é aí que tem uma diferença fundamental, que inclui a capacidade de uma sociedade digitalizada e datificada que seja capaz de produzir boa comunicação institucional. Então, por exemplo, eu acho que a assessoria de comunicação não tem sentido, né? Quando se aplica, se pensa que no futuro você vai ter a comunicação estratégica institucional. Até a comunicação pública. Não pode ser mais um trechinho de uma atividade. E aí fica de ombro com o assessor de comunicação, né? Ele é uma atividade da instituição que precisa ser datificada, precisa ser digitalizada. Então, assim, eu menos que vejo como uma superação da comunicação pública, eu vejo como uma vitória da comunicação pública, da comunicação estratégica, institucional, como o que aponta para o futuro. A questão é novas habilidades que permitam dar esse passo para frente. Acho que sim. Acho que a perspectiva estratégica da comunicação pública, inclusive, ela tem que ser ressalvada. Né? Nós não podemos pensar... Alô? Estão me ouvindo? Sim, Milena, nós não podemos pensar apenas a comunicação estratégica como alguém
que leva, digamos, a uma funcionalidade pragmática da comunicação. E eu acho que isso é uma coisa que a graduação vem fazendo, porque na comunicação pública eu também tenho essa dimensão estratégica, né? Ou seja, como é que os públicos vão se comunicar? Como é que nós vamos promover esse debate público, né? E, nesse sentido, também eu aprendi muito com o próprio Locatelli, que aqui está, que a gente, de doutorando, passou a ser também esse companheiro de muitos textos em que a gente reflete sobre isso, né? E aí o mundo digital trouxe esse desafio, tu tens razão, que é nós podermos, ao mesmo tempo que ampliar esse debate, né, identificar a dimensão absolutamente privada que vai ocorrer nesse debate. É uma questão bem interessante, né? Que são todos os lados dessa comunicação, dessas mídias digitais também, né? É uma luta. Só a última pergunta, Locatelli, assim, depois eu... Por gentileza, gente, fica à vontade. Para que Verinha possa fechar. Então, por exemplo, me preocupa muito essa questão dessas fronteiras assim muito esquemáticas. Por exemplo, com a situação que nós nos encontramos agora, né? Acabou de sair o Datafolha, tem 5%, continua 5% de diferença entre Lula e Bolsonaro. São 5%. Tem uma semana, desde o dia seguinte ao fim do primeiro turno, voltou o nível de fake news, teoria da conspiração e de propaganda negativa de 2018. Não estava sendo assim. No primeiro turno, no segundo turno, agora os nossos pesquisadores detectaram pior ainda, né? O negócio está infame. Nós estamos afogando em fake news. Então, nós estamos afogando em fake news, teoria da conspiração e propaganda negativa, tá certo? E com 5 pontos de diferença. Significa qualquer coisa que se faça aqui resolve essa eleição. Como é que a gente pode falar de comunicação estratégica no ambiente disso, separando pedacinhos de atividades, de pedacinhos de competências, né? Inclusive isso, né? Vai ter que lutar na lama. Esse é o ponto. Qual é a comunicação que nos prepara para lutar na lama? Certo? Lutar na lama não significa que a gente vai fazer fake news ou mentir, não sei o quê, mas é preciso levar a luta ao adversário, à casa do adversário. Entendeu? Essa história do vamos perder com honra e com as mãos limpas, mas afogando no esgoto, eu não consigo nem entender como é isso, né? Como isso seja possível. Mas é aí que eu pergunto, quer dizer, isso ilustra, na minha opinião, esse ponto de vista, que é o ponto de vista do que nos prepara, em termos de habilidades, de comunicação para lidar com uma situação como essa, né? 5% de diferença, estamos afogando esse dilúvio de propaganda negativa, de manipulação e de outras coisas assombrosas que se faz com comunicação, porque ao mesmo tempo que fake news é uma coisa que é um perigo para a democracia, mas é a prova cabal de que a comunicação política é, afinal de contas, que rege o mundo, né? Qualquer coisa pode ser vencida com uma eficiente comunicação política, mesmo uma comunicação política desse tipo, né? Medonha e disruptiva. Então, Milena, o que é que a gente faz para lutar na lama e o que é que nos prepara para isso na comunicação? Por favor, nos ajude. Eu como sou aquela que digo que a solução para o mundo é a educação, né? Eu volto a ela. Ou seja, se nós olharmos as centenas de cursos de comunicação que nós temos hoje, e que não trabalham com a comunicação política, seguindo bem o teu raciocínio. Ou seja, você não estuda todas essas dimensões, né? E se você não tem a comunicação política, você não vai ensinar essa discussão dentro do jornalismo, que tem uma especificidade, uma singularidade, ou dentro da propaganda, ou dentro de relações públicas, mesmo que lá tenha assessoria política, assessoria de comunicação. Então, me parece que a grande contribuição que nós estamos dando a essa blasfêmia comunicacional que nós estamos vivendo é exatamente mostrando uma das coisas, a fragilidade dos cursos de graduação.
Então, os nossos alunos ficam 4 anos dentro de um curso e eles não trabalham com aquilo que é um dos maiores mercados de trabalho, que é o âmbito das instituições políticas e públicas, né? E, por outro lado, eles não entram nessa discussão que é essa comunicação pública que é feita bem nessa tessitura da informação, do jornalismo, da propaganda, essa costura que vai sendo feita e que vai permitindo, digamos, a saída de um produto comunicacional. Não há ninguém está lendo a produção que nós fazemos na pós-graduação, decifrando, mostrando tudo isso que nós estamos vivendo hoje, né? Ninguém está lendo isso, e também nós não estamos ensinando esses profissionais a mexerem com isso estrategicamente. Então, assim, o jornalista, ele tem, evidente, do ponto de vista social, uma função estratégica, mas ele não é ensinado a trabalhar estrategicamente, né? A estratégia fica por conta da publicidade, de relações públicas, se a gente continuar criando essa triangulação. Então, para mim, hoje, a maior contribuição a esse estado de coisas que nós vivemos, do ponto de vista da comunicação, é a falta da compreensão do que é a comunicação política, né? E todos os meandros que a compõem. Eu acho isso terrível. Vera, Sim. Vamos continuar nesse lamaçal aí ou vamos tentar desatolar? Nós temos... Eu tenho uma questão, assim, talvez saindo desse lamaçal, mas eu teria uma pergunta final para a Milena. Mas sobre esse contexto que estamos vivendo, e não é só brasileiro, né? Eu concordo plenamente com a Milena que a saída é a educação, mas eu vejo num contexto mais amplo, né, para além dos comunicadores que a gente forma. Entre parênteses aqui, em alguns momentos, olhando a imprensa brasileira, eu me perguntava, mas são esses os profissionais que a gente formou? Quer dizer, a gente que está formando, né? Mas esse é um parênteses. Mas o que eu queria dizer sobre essa educação no sentido mais amplo é com relação à comunicação pública, né? Eu não conhecia a comunicação pública, né? Eu não entendia muito bem. Eu aprendi um pouco, né, com os textos da Milena e participando das bancas, lendo as teses que ela orientou. E ainda que eu veja, né, uma comunicação pública pujante como alguma coisa ainda a construir, talvez um pouco utópica, eu tendo a pensar, não sei se, Milena, eu estou extrapolando aí no seu campo, mas eu tendo a pensar que uma sociedade que desenvolve uma comunicação, uma dinâmica, né, de comunicação pública, não só eficaz, mas forte, né, penetrando e possibilitando o diálogo de outras camadas, talvez fosse mais resistente a essas camadas do subterrâneo, né, que estão invadindo, né, as bolhas, criando bolhas de fanáticos e de mal informados. Não sei se eu viajei, Milena. Não, é que eu acho, assim, acho que os fanáticos e mal informados, eles sempre eles vão renascendo, né? A história nos mostra isso, com os fascismos, o nazismo, enfim, os autoritarismos. Eles sempre têm um lugar, alguém chega e pode acionar isso, né? E eu acho que o fortalecimento da direita no mundo é como se ela mostrasse que esses perversos, né, estavam com saudades de exercer essa perversidade, e se você encontra um líder, digamos, que aciona isso, então o mundo está perfeito, né? Para nós, eu acho que vivemos todas as benesses do que é a universidade,
em toda essa troca de aprendizagem, de saberes, enfim, é muito difícil. Para mim, é muito difícil entender o que está acontecendo, entender essa lama, essa podridão que se vive em termos de informação, e eu sou daquelas que eu não acredito que as fake news um dia pararão. Acho que não. Acho que elas adquiriram diferentes nomes na história da humanidade, né? Mas, enfim, isso que você fala, eu acho que existe em diferentes dimensões esse exercício da comunicação pública, porque ela tem esse caráter normativo, né? Podemos, em algum momento, chamar em utopia, como agora. Esse caráter normativo significa que um Estado, que um governo, que os diferentes poderes, eles têm que ter, enquanto instituição, uma política pública de comunicação. E essa política pública significa em que você aciona o debate, em que você chama as pessoas a participarem, tudo aquilo que é previsto pela democracia, pela teoria democrática, e a comunicação traduz isso. Então, num governo, numa instituição pública, a comunicação pública entra numa discussão paradoxal, que é: eu promovo o benefício dessa instituição para a sociedade, mas eu promovo também o governante, o secretário. É toda uma discussão sobre visibilidade estratégica bastante interessante. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, quando você tem políticas públicas de comunicação, que significa valorizar a voz da sociedade, dar espaço para isso, em torno de debate de temas de interesse público, isso significa que você está qualificando a democracia, né? O último trabalho meu e do Locatelli, ele tem a ver com isso. A gente conseguiu finalmente colocar ali alguns indicadores, né, de avaliação da democracia. Porque o que a gente tem dito em todos esses anos? A qualidade da democracia pode ser medida pela comunicação pública. Então, quanto maior, e isso o mundo digital possibilita, né? Quanto maior o debate, quanto maior o espaço de participação das pessoas, de avaliação, quanto maior a transparência, e quanto mais você organiza isso em termos de uma produção de comunicação que respeite esse interesse público, maior a qualidade da democracia. Então, assim, acho que há muitos movimentos, há muitas coisas acontecendo, há muitos grupos trabalhando. Eu participei esses dias de um encontro de sindicatos no campo da comunicação do Brasil, e é impressionante o trabalho de comunicação que vem sendo feito por essas pessoas, no sentido de ensinar as comunidades, de ensinar aos grupos, fazendo comunicação, produção de comunicação, tentando interferir, tentando estabelecer demandas junto ao Estado, né? Ou até no campo, até no processo de deliberação. Por exemplo, as mulheres que estão sendo protegidas por mecanismos, por redes, né, que é um outro conceito lá que eu vou desenvolver também, por redes de comunicação que permite com que elas sejam mais cuidadas e que elas criem um enfrentamento à violência, à miséria, etc. Então, há muitos lugares, digamos, há muitos espaços que vêm sendo ocupados e que eles são mantidos por processos de comunicação que nós denominamos como de comunicação pública, né? Porque inclui o debate, inclui a defesa de interesse, inclui a ideia de tensionar. Mas a obrigação de desencadear tudo isso é realmente do Estado, né? Como é que nós passamos pela Covid, como diz o Wilson Gomes, também foi uma epidemia informacional, como é que nós passamos por isso sem ter um debate público? Um debate que foi sendo provocado em diferentes circunstâncias, ou pela mídia, e por diferentes grupos sociais, né? Quando o governo não chama, ao contrário, tenta
desqualificar. Quer dizer, neste governo nós vivemos o oposto do que seria essa comunicação pública, né, que é normativa ao funcionamento dos governos, né? Por outro lado, bem rapidinho, eu acho que muitas universidades começam a entender que a função comunicacional delas como instituição e todos os produtos que elas geram, do ponto de vista da comunicação, está inserida dentro desse processo de comunicação pública, né? Nesse sentido, o próprio Obcomp tinha uma coluna durante um ano dentro do jornal da Universidade da URGS. Depois, com a desculpa de que as eleições vinham aí, eles tiraram a coluna do Obcomp, porque era uma coluna que estava fazendo muita crítica ao modo com que a URGS exercia a sua comunicação pública. Tinha elogios também, né? Mas tinha bastante crítica. Então, um pouco por aí. Muito bem, Milena, obrigado. Wilson, nós estamos chegando já ao final aqui do nosso programa. Suas considerações finais, né? Fique à vontade. Eu queria falar só da honra e do contentamento de passar essa tarde aqui, esse fim de tarde com vocês, praticamente happy hour, só falta só uma cervejinha para morar. Grande prazer, são amigos muito queridos, sinto saudades de cada um de vocês aqui. De Locatelli e de Milena, a gente vai matar essas saudades em breve, não é? Esperando muito revê-los. Espero que Vera apareça também aqui para nos visitar, ou a gente nos convide para um churrasco na fazenda dela, e nós iremos. Mas é um grande prazer, sobretudo assim, na minha opinião, um pouco essa homenagem à Milena. Fica a sugestão, acho que Milena devia escrever um artigo sobre os livros que ela gostou de ler, os autores que a inspiraram, mestres e os companheiros nos caminhos do pensamento aí. Assim, um bom feixe, assim. Não é um encerramento, é um feixe. É uma linda carreira que eu tive a alegria de compartilhar, né? Estamos chegando juntos aí. Muito feliz de ter tido você como companheira de pensamento, Milena. Sinceramente. Vou até colocar a mão no coração, porque esse é sinal de sinceridade, né? Quando a gente põe a mão no coração. Assim. Ok, Wilson, obrigado. Vera, por gentileza. Eu também agradeço, né, essa tarde, esse final de tarde agradável. Peço desculpas se meus passarinhos incomodaram um pouco a nossa conversa, mas no final de tarde eles têm um momento de euforia até dormir. E a parceria, estar ao lado do Wilson é sempre um momento instigante, né? Esse colega querido que sabe, né, movimentar uma conversa e a nossa reflexão. Né? A Locatelli também, um colega que, através da Milena, eu conheci e comecei a apreciar as meninas que estão aí na parte do fundo, minha querida Fiorenza. Né? Mas eu tenho uma última pergunta para fechar isso aqui. E eu volto para o âmbito mais específico, né, para um campo mais específico, que é a nossa área acadêmica. Eu tenho observado uma coisa meio curiosa, né? Os orientandos e orientandas da Milena estão ganhando todos os prêmios da área. Será isso uma coincidência, Milena? O que está acontecendo? É para responder, para agradecer. Eu acho que há muitos momentos assim. Isso aí me deixa muito feliz. E não só acho, o Locatelli já foi premiado, a Sandra, a Marlise, muitos, né? E esse ano, especialmente, os 2 trabalhos escolhidos no PPG-Com da URGS foram os meus. Eu não sei bem como é que é isso, mas eu fico contente de imaginar, de pensar, inferir de que significa um tipo de abertura, digamos, que eu gosto de ter quando
quando eu falo em comunicação e política também, né? Ou seja, e essa abertura vai na possibilidade que esses orientandos busquem seus próprios caminhos. Isso me dá muito trabalho. Eu disse que meu sonho é voltar na outra encadernação, já com uma teoria que todos os trabalhos que os alunos fizerem vão ter que se encaixar naquela teoria ali, naqueles parâmetros, né? Porque eu acabo tendo que estudar bastante para segui-los, né? Para contribuir. Mas eu acho que a gente, com isso, a gente vai abrindo outros campos, e eu tenho atribuído um pouco as premiações a isso, a algo novo que aparece, que surpreende, né? E que fortalece essas perspectivas do pensamento, né? E esses desenvolvimentos, né? Com uma ideia dessa memória comunicacional, né? De que você tem uma comunicação cínica, para citar dois, né? Mas o Locatelli, que está aqui também, nós vivemos uma experiência muito diferenciada quando ele foi estudar a questão da comunicação das barragens, por exemplo. Ninguém jamais tinha tocado nesse assunto, né? E ao ponto, e tudo isso foi muito novo, veio à tona, ele tem um livro maravilhoso sobre isso, e um dia recebemos um telefonema de Viena, da Adriana, estava estudando Belo Monte, e se ela podia fazer um estágio comigo na URGS, porque ninguém nunca tinha estudado esse assunto, né? Ninguém na humanidade estudou a comunicação das barragens. E aí eu disse para essa menina Montanaro, eu disse, mas você sabe a distância entre Porto Alegre e Belo Monte, né? No Brasil, porque ela vinha de Viena para estudar Belo Monte e com estágio comigo, com estágio de doutorado, né? E ela sabia. Daí nós tínhamos que fazer toda uma aliança com várias universidades até ela chegar a Belo Monte, enfim. Mas é isso, eu acho que eu atribuo muito a uma abertura temática, é o que me fascina, algo que é novo, assim, né? Então, tem algumas teses, dissertações que não fazem isso, não significa que não tenham validade. Algumas fazem, algumas abrem essas novas perspectivas, né? Eu acho que é por aí. E daí sobra um tempo para a literatura, que é para onde eu devo me dirigir urgente, né? Antes que o mundo acabe. Única forma de registrar tudo que está acontecendo no mundo. Então, eu só fiquei, Vera, eu fiquei com medo que a acidez, a típica acidez digital do Wilson pedisse uma auditoria para essa tua pergunta, né? Está na moda pedir auditoria dos resultados, né? Mas não, o Wilson se comportou de forma elegante. Mas eu não posso pedir licença a vocês dois, embora a gente já tenha avançado no horário, mas acho que para fins, no mínimo, de registro, é preciso fazer essa pergunta. Eu acho que a Milena tem duas paixões, uma de longuíssima data, e eu acho que ela precisa falar disso, né? Que é sobre a arte, a literatura em particular, e uma literatura que tem um tema específico, que é a vida das mulheres, né? E da qual eu particularmente gosto muito, né? Tive, inclusive, uma oportunidade de estar no lançamento de um dos livros na Feira do Livro em Porto Alegre. E o outro é uma paixão mais recente, só tem 7 anos, mas eu acho que é preciso colocar aqui, é o OBComp, e a importância dos observatórios, não só o nosso de comunicação pública, mas tantos observatórios que talvez nesse momento, talvez não, eu tenho certeza, também estão cumprindo um papel importante, né, de centralizar discussões, informações, posições políticas, né? Então, eu acho que com essas duas abordagens, acho que a gente daí poderia fechar esse programa de hoje. Milena, por gentileza. Rapidamente, então, né? Eu poderia formar um partido assim chamado PCP, né? Minhas Três Paixões, que é poesia, comunicação e política, né? E são coisas realmente assim que me mobilizam, né? E nessa poesia que me acompanha lá desde meus 12, 13 anos,
que foi através da literatura que eu acho que eu consegui sobreviver, como dizia a minha psicanalista, a todas as tragédias da minha vida, da família, enfim, mas essa literatura vai me levando para muitos campos e para uma perspectiva de o quanto eu preciso fazer isso para dizer o que eu penso sobre o mundo, né? Para expor, para ter um canal para essa minha sensibilidade, como eu preciso dos meus animais de estimação, como eu preciso das minhas plantas, falando aqui para o jardineiro Wilson também. E então a literatura ela está muito presente, né? E eu volta e meia me sinto muito culpada por tantas vezes abandoná-la, né? Em nome desses outros projetos institucionais, acadêmicos, enfim. Acho que é o que realmente me dá muito prazer, mas o texto acadêmico, o texto político também me dá muito prazer. Então, eu vivo nessa dupla, mas eu acho que está na hora de eu me dedicar mais à literatura, né? Estou com 2 ou 3 projetos engatados e sempre trabalhando com eles, né? Por outro lado, acho que o Obcomp ele representa, eu gosto, eu acho que também em toda essa reforma, estou dizendo que eu estou passando o Obcomp adiante para os jovens, para uma nova geração também, porque eu acho que ele é a síntese, e gostei da tua pergunta, Locatelli, ele é a síntese daquilo que eu entendo que é aprender e ensinar, né? Que é um espaço onde nós fazemos isso e, ao mesmo tempo, a gente faz uma militância em nome da comunicação, né? E ele é feito por tantas pessoas que fazem isso espontaneamente, né? Há muitos anos a gente não tem mais dinheiro no Obcomp, mas a URG sustenta esse observatório, o PPG-Com, e eu tenho uma bolsa do CNPq que também ajuda, então a gente vai indo. Então, ele é a síntese daquilo que eu penso que seja ensinar, saber e contribuir para um mundo melhor. E fazemos isso através da comunicação. E daí tinha que ser comunicação pública no sentido que a gente quer falar da responsabilidade de comunicação, sobre comunicação, do Estado, da sociedade, dos públicos, das instituições universitárias e assim por diante. É um pouco por aí. O Obcomp é a síntese da minha vida profissional acadêmica. Muito bem, Milena, muito bem. Wilson, Vera, então, em nome de toda a equipe do Obcomp, agradeço a presença de todos conosco na estreia do programa Entrevistas, né? O canal terá periodicidade mensal e rotatividade de entrevistadores e mediação. Então, até a próxima. Um grande abraço.